Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Bons tempos aqueles em que as pessoas colocavam cadeiras nas calçadas e ao final da tarde se reuniam para contar causos e celebrar a chegada da lua. Bons tempos aqueles em que as músicas tinham letra e a poesia se associava à melodia. Tempo de Beatles, dos festivais da Record, do Iê, Iê, Bossa Nova, Tropicália, Clube da Esquina. Bons tempos aqueles de remédios caseiros para se curar todos os males, tempos em que os médicos examinavam com as próprias mãos os pacientes e os exames a estes vinham depois. Bons tempos em que se morria junto da família e não nos leitos frios de hospitais e de UTIs. Bons tempos em que a natureza era a parceira natural do homem, fruto da coexistência pacífica e harmônica como amigos e seres de um único planeta. Não existia ecologia, ecossistema, biodiversidade, desenvolvimento sustentável, efeito estufa, nem ecochatos e biodesagradáveis. Bons tempos em que não se mandava abraço virtual. O abraço era fruto da junção de braços e corpos, da emoção que não se digitaliza. Tempos de figurinhas e gibis nas portas dos cinemas, de bola de gude, bola de meia nos campos sem grama, de pés de goiaba, de jabuticaba e de pitanga nos fundos dos quintais. Tempos sem muros, sem cercas elétricas, onde celular vinha de célula, que lembrava a gente, que encontrava a gente, que se sabia a gente. Tempo do tomate da horta, do chuchu da horta, das alfaces das hortas, das galinhas caipiras. Tempo em que andar, caminhar, correr não eram exigências de receitas médicas, nem de academias de ginásticas. Tempo dos casamentos que Deus uniu e o homem não separou. Tempo de cidadãos de espírito público e que, por isto, eram reconhecidos nas ruas e não nas manchetes de jornais, em colunas sociais e boletins policiais. Bons tempos aqueles que não se necessitava olhar para trás e dizer, como hoje, bons tempos aqueles. Estamos começando mais uma edição de hoje do Hora da Verdade, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br. No horário brasileiro de verão, 21 horas, deixa eu dar uma olhada aqui, e 3 minutos, né? Então, desse dia, dessa segunda-feira, em que a gente já vive aí o horário brasileiro de verão, em que a gente fica meio, até o nosso horário biológico entrar no ritmo, a gente se perde um pouquinho. Mas hoje, a gente tem um tema muito importante, para isso, a gente traz uma matéria da jornalista Natália Carvalho. Os crimes violentos em Poços têm crescido consideravelmente. Uma pesquisa divulgada pela Secretaria de Estado de Defesa Social apontou este aumento, 115% só no primeiro semestre. Em uma breve retrospectiva dos crimes registrados por nossa equipe de jornalismo nos últimos meses deste ano, é possível notar que algo precisa ser feito para melhorar a segurança em Poços. Em nossos arquivos, temos exemplos de 4 dos 6 tipos de crimes classificados como violentos pela Polícia Militar: assalto à mão armada, estupro, homicídio e crime contra o patrimônio público. Para falar sobre o tema segurança pública em Poços de Caldas, recebemos no Hora da Verdade de hoje o capitão da Polícia Militar, Edson Benjamin. Tá, então a matéria da Natália Carvalho, introduzindo o tema dessa noite, a sua participação obrigatória, né, pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Capitão Edson, eu estive nas ruas esses dias e, de repente, quem eu encontro? O senhor ali nas ruas, a gente até comentou um pouquinho, a gente vai se ver na segunda-feira, e aí você se mostrava assim um pouco preocupado, talvez, com essa questão da segurança e principalmente com a questão de que é o que a gente viu aí pela matéria, por exemplo, dessa sensação, nos parece, que a população vive
não sei se realisticamente, mas pelos dados aqui nos preocupa, em relação à segurança, né? Essa sensação, eu até brinquei entre aspas, com um amigo, dizendo que a gente tem aquela questão do calor e da sensação térmica, né? Então parece-nos que a sensação térmica de insegurança está preocupando, inclusive, a Polícia Militar. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Hora da Verdade. Boa noite, William. Boa noite, amigos pós-caldense. Realmente, essa questão da sensação de insegurança, ela muitas vezes ela causa um problema social maior do que realmente os fatos por si mostram, né? Poços de Caldas, ela tem tido sim problema com o crime, especialmente o crime violento, mas nem de longe ela é uma cidade violenta se comparada com outras cidades do seu porte, né? Nós ainda vivemos numa cidade com aceitáveis índices de criminalidade. Logicamente, esses índices não são aceitáveis para a nossa realidade, para a nossa comunidade, né? Nós estamos num passado muito recente de números menores, né? Seja de crimes considerados violentos, né? Sejam de outras ocorrências que também demandam muito do poder público, especialmente da Polícia Militar. Então eu espero que no programa de hoje nós possamos aí discorrer sobre essa questão e esclarecer um pouco mais a sociedade, como está acontecendo e o que a Polícia Militar pode fazer a respeito. A gente vê aqui os dados, que inclusive foi apresentado pela jornalista Natália Carvalho no início do programa. Aqui a gente, só repetindo esses dados, de janeiro a junho de 2012 foram 66 crimes. De janeiro a junho de 2013, aqui em Poços de Caldas, houve um aumento de 115,15%, totalizando os 142 crimes. Então, essa constatação de que 115% de aumento no índice de criminalidade, o senhor acha que tudo bem, é um índice, mas não nos devemos nos alarmar em relação a isso? Sim, esse 115%, ele não retrata um aumento assustador, porque é o que até a gente já conversou. Se eu tenho um índice baixo, o aumento, se eu tenho 2, aumento para 4, são 100%. Se eu tenho 60, aumento para 120, são 100%. Mas 120 crimes para um município do porte de Poços de Caldas, com limítrofe com várias cidades do estado de São Paulo, com situações como um presídio superlotado, né, com uma situação de adolescentes em comprometimento com a lei que precisa ser resolvida, né, nós ainda podemos entender que esses números, eles têm muita possibilidade de ser reduzidos, né? Há muito a se trabalhar para que nós possamos reduzir essa questão. E quando eu falo que esses números não são alarmantes, repetindo, considerando outras cidades, né? Cidades de porte até menor que Poços de Caldas, os números são ainda maiores. Agora, claro que para a gente, o senhor disse que a gente não deve estar acostumado, né, com esses índices, que para nós, talvez então a gente vivesse em 2012, por exemplo, uma realidade diferente. Não sei se também esses índices com certeza cresceram em todo o país, não é diferente em Poços de Caldas. E o que a gente tem notado é que a criminalidade tem realmente alcançado as cidades do interior do Brasil de uma maneira geral, né? A gente percebe pelas matérias jornalísticas que a gente vê na televisão, no rádio, nos jornais, que a criminalidade avançou ou ela migrou muito das capitais para as cidades até de menor porte, e de médio e menor porte. Aqui o senhor atribui isso, essa migração da criminalidade para as cidades do interior, notadamente, por exemplo, Poços de Caldas? Olha, eu não tenho dúvida que muito disso se deve a essa epidemia das drogas, né? O poder público está perdendo o controle dessa questão. Ontem mesmo eu estava assistindo a TV Assembleia e estava vendo lá um debate sobre a questão de como ressocializar, como tratar o adolescente em comprometimento com o crime. E eu vi lá que não se tem resposta definitiva e rápida para essa questão das drogas, né? Mas trazendo aqui para uma questão mais pontual para Poços de Caldas, além do comprometimento com as drogas, que é percebido por todos nós,
né? As pessoas estão assim, com muito comprometimento mesmo com as drogas. Há também a questão do presídio, uma questão séria, né? O presídio hoje ele está com 330 presos, para uma população máxima permitida, a capacidade de 120 presos. O que acontece hoje? Um preso, ele entra, o preso entra pela porta da frente, outro tem que sair, né? E quando não sai, devido à sua condição penal, ele tem que cumprir sua pena, ele é movimentado, e não movimentado para a nossa própria região, ele é movimentado para um grande centro. Ele vai terminar sua pena numa capital, num presídio da capital, em Neves, onde o perfil do criminoso, a violência, o crime é cometido com muito mais violência. Então ele vai voltar, assim que ele terminar a pena dele, ele vai voltar para Poços de Caldas. E vai voltar, infelizmente, a tendência é que ele volte mais violento, ele aprenda mais a como fazer o crime. Como que a gente chama de universidade do crime, né? E aí, o que a gente precisa? Tratar os nossos presos aqui na nossa região, né? Que ele não mude a cultura dele, que ele continue convivendo com os seus pares, com a sua família, que ele tenha assistência aqui, próximo da onde ele está acostumado. O senhor acha que um presídio de maior porte, como se aventou, e parece que ainda está em estudos para Poços de Caldas, é uma possibilidade da gente tratar os nossos próprios criminosos, ou não? Ou é a possibilidade também da gente trazer criminosos de outros estados e de outras cidades do país, para que aqui também se constitua essa universidade do crime? Não, nós não temos outra opção. Nós temos que ter o nosso presídio. Nós temos que cuidar dos nossos presos. Nós temos que dar a possibilidade para o preso de se ressocializar, né, de conviver com a sua comunidade. Tem um adágio popular que diz que aquele que pariu, que cuide. Uhum. Não é mais ou menos assim? Então, a sociedade... Quem pariu Mateus que o crie. Né? Então, a sociedade, aquele bandido, aquele cidadão infrator, né, aquele criminoso, trate ele como cidadão infrator, né, ele nasceu da nossa sociedade, então a nossa sociedade tem responsabilidade por ele. Não temos que jogar ele para outra sociedade cuidar. E temos que conviver com isso. A sociedade é assim. Mas, capitão, se a gente... Eu também partilho dessa mesma ideia, que a gente também tem que ter, eu partilho dessa sua concepção. Agora, não estaria um outro problema aí, que é realmente o sistema prisional brasileiro? Quer dizer, na verdade, não adianta você ter um local maior, com uma outra infraestrutura, se dentro desse espaço realmente não houver situações que possam fazer com que o preso se ressocialize. Porque senão continuamos só levando de um lugar para outro com infraestrutura, mas não com um sistema que faça essa ressocialização. Certamente. O sistema hoje ele precisa ser modernizado. O sistema aqui em Poços de Caldas já está totalmente ultrapassado, né? E o sistema que existe hoje como conceito no Estado, com certeza ele precisa ser aprimorado, né? Mas esse ideal de presídio não vai nos atender no médio prazo, né? E as nossas demandas são muito urgentes. Então, para agora, nós precisamos ter um presídio, né, em que o preso ele cumpra a sua pena e tenha pelo menos mínimas condições de ressocialização, que ele tenha ali no presídio uma sala de aula, que ele tenha uma biblioteca, que ele tenha atendimento psiquiátrico, psicológico, né, que ele possa receber a sua família, os seus parentes de forma digna, né, porque esses dias eu estava em Belo Horizonte fazendo um curso, teve uma rebelião em Neves. E eu vi lá que os presos se amotinaram, a polícia entra, restabelece a ordem, com aquela crise que todos nós testemunhamos, né, que nesses eventos acontece, né? E depois disso, a família, para visitar os presos, né? Todos sentados na sarjeta, né? Roupa, comida, no chão, sacolas plásticas. Quer dizer, o Estado, ele assiste mal os presos e assiste mal a família dos presos. Então isso precisa ser revisto. Fica depósito de gente, né, basicamente. Então nós precisamos rever esses conceitos urgentemente.
E o recado que a Polícia Militar dá, que eu gostaria de passar, é que nós, aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade poços-caldense, nós temos sim que aceitar o presídio, né, e saber que ele vem para minimizar esse problema da violência. Porque se ele não chegar, a tendência é esse quadro se agravar. E a gente fala da questão das várias, dos entes sociais que precisam estar em conjunto para trabalhar em relação à questão da violência. Nesse sentido, como é que o senhor vê, por exemplo, a participação da Polícia Militar aqui de Poços de Caldas, como é que ela tem atuado para tentar minimizar aí essa questão da violência na cidade? Sim, a segurança pública hoje, ela se faz por um sistema. Agora mesmo eu estava numa reunião comunitária no bairro Itamaraty, e perguntei às pessoas quem se sentia inseguro. Todos lá levantaram a mão, né? Estão inseguros. Eu perguntei, a minha segunda pergunta foi, quem aqui acha que somente a Polícia Militar tem a solução para este problema? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Todos têm consciência de que a solução para a criminalidade ela é complexa. Ela passa pelas mãos de vários atores, né? A Polícia Militar, ela incentiva os conselhos comunitários, o Conselho Comunitário de Segurança Pública, aqui presidido brilhantemente por um bom tempo pelo Tenente João Carlos, hoje está nas mãos do Dr. Deusimar, que é assim um abnegado pelas questões carcerárias, está tentando agora trazer a PAC para Poços de Caldas, discutindo isso. Então a Polícia Militar ela incentiva essas discussões conjuntas. O governo do estado ele criou a metodologia IGESP, que é a discussão com os demais órgãos do sistema de defesa social, que são Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, né, a sociedade civil organizada, a própria imprensa, para que todos nós possamos sentar numa mesa e discutirmos questões afetas à segurança pública. Então a Polícia Militar ela incentiva a todo momento uma discussão coletiva. O senhor está falando de discussão, eu vou levantar aqui uma polêmica que tem na cidade e o senhor pode responder, por gentileza, após o nosso intervalo, que é com relação aos carros policiais que estão aí na entrada da cidade, né, que ficam parados e que ficam ali, né, mostrando aquele policiamento ostensivo e que aí muita gente fala que é positivo, tantos outros falam que não, porque não existe, se aventa essa questão da mobilidade, quer dizer, fica só o veículo parado, o veículo militar parado ali e não se observa, segundo as pessoas que não concordam com esse tipo de atuação, não se observa uma atuação do policial militar, e sim de um policiamento apenas visual e não efetivo. Então, já o senhor, por gentileza, nos explique, até porque, às vezes, o que falta para a gente é a informação sobre as razões, sobre o porquê, para a gente poder entender melhor essa situação. E já você, né, continua com a gente aqui no Hora da Verdade, não sai daí, já a gente volta.